A Crimeia está em chamas novamente. As forças ucranianas intensificam sua luta para libertar a península, determinado a expulsar os ocupantes russos a qualquer custo. Em uma corrida implacável, elas se tornaram mais eficientes, atacando alvos como estações de radar, aeronaves e até oficiais de alta patente da Rússia. O furor da guerra agora se intensifica em um território que Moscovo controla há mais de 10 anos. Desde os primeiros momentos do conflito, as forças armadas da Ucrânia priorizaram a Crimeia. Não se limitaram apenas às linhas de frente em Donetsk e Luhansk, mas buscaram constantemente formas de minar o controle da Rússia sobre a península ao sul do país. Através de ataques aéreos precisos e intervenções secretas, miraram em incontáveis alvos, incluindo aeroportos e a célebre ponte da Crimeia, que liga a Rússia à região. Todos esses ataques, mesmo os menores, desgastam lentamente a influência e as capacidades russas. Por exemplo, ao destruir bombardeiros e caças, dificultaram significativamente as operações aéreas russas partindo de determinadas localidades. Quando eliminaram estações de radar e defesas aéreas, abriram caminho para que seus drones e mísseis invadissem o espaço aéreo, expondo as forças russas a novos ataques. E, mesmo com o combate se intensificando em áreas-chave, a Ucrânia não diminui a pressão sobre a Crimeia. Recentemente, aumentaram a frequência dos ataques, aproveitando as vulnerabilidades russas e seus recursos em declínio, visando múltiplos alvos de alto valor. A primeira grande ofensiva ocorreu na noite de 21 de setembro. O alvo, surpreendentemente, não foi uma instalação militar convencional. Em vez disso, as forças ucranianas escolheram um resort de luxo, conhecido como Sanatório de Foros, localizado na costa sul da Crimeia, a sudeste de Sevastopol. Essa escolha pode parecer estranha, dado o foco dos ucranianos em alvos militares. No entanto, um motivo muito especial estava por trás dessa decisão. Relatos nas redes sociais indicaram que vários oficiais russos de alto escalão estavam presentes na instalação no momento do ataque. O canal Crimean Wind observou que o Serviço Federal de Segurança, FSB, da Rússia, uma versão moderna do KGB soviético, utilizava o local. Fontes afirmam que o FSB se estabeleceu no sanatório e que altos oficiais o frequentam. A situação se torna mais intrigante ao considerar que o principal restaurante do resort estava fechado para um serviço especial no dia do ataque. Essa informação corrobora que convidados importantes estavam na área. O próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi visto em férias por ali no passado, então não seria surpreendente se oficiais do FSB estivessem presentes naquele momento. A inteligência ucraniana, conhecida por sua capacidade de obter informações cruciais sobre posições militares russas, pode ter descoberto essa particularidade. Se estavam cientes da presença de figuras militares importantes, essa poderia ser sua única oportunidade de eliminar tais alvos. Até o momento, tudo isso é especulação, já que o escritório principal de inteligência, GUR, ainda não divulgou detalhes sobre o que exatamente ocorreu ou as intenções por trás do ataque. Do lado russo, também surgem poucos detalhes sobre o incidente, mas oficiais confirmaram que um ataque com drones aconteceu. O Ministério da Defesa da Rússia disse que vários drones foram interceptados sobre a Crimeia e regiões ao redor naquela noite. O líder instalado pela Rússia na área, Sergei Aksionov, admitiu que algumas pessoas foram mortas, mas não revelou mais informações sobre as identidades. Em uma publicação no Telegram, Aksionov informou, de acordo com informações atualizadas, 3 pessoas foram mortas e 16 feridas devido ao ataque de drones perto da cidade de Foros. Embora Aksionov tenha mencionado danos em várias instalações na área, sem mais esclarecimentos, conclusões definitivas ainda não podem ser tiradas. Porém, a probabilidade de que a Ucrânia tenha eliminado importantes figuras do aparato militar russo é alta, o que poderia abalar a máquina de guerra do Kremlin de diversas maneiras. O ataque ao sanatório de Foros, no entanto, não foi o único sucesso ucraniano na Crimeia nos dias seguintes. Apenas um dia depois, em 22 de setembro, novas informações surgiram sobre outra grande ofensiva. Pela primeira vez na história, a Ucrânia utilizou drones para atingir 2 aviões anfíbios russos. Para ser mais preciso, 2 aeronaves B-12 da Marinha Russa foram destruídas nesse ataque. Esses B-12 não são exatamente equipamentos modernos. Na verdade, são alguns dos mais antigos ainda em operação, com seu primeiro voo realizado em 1960. Durante a Guerra Fria, serviram ao redor do mundo,
e hoje ainda lançam sua sombra sobre o céu e o mar da Crimeia. Projetadas como sucessoras do Beryl B-6, os B-12, também conhecidos como Shaika ou Gaivota, foram concebidos para patrulhas marítimas e anti-submarino. Com quase 30 metros de comprimento e propulsão por turbinas Iveco Progress Inteligência Artificial 20D, cada B-12 alcança velocidades de até 530 km por hora e pode voar por até 3.300 km. No total, 150 dessas aeronaves foram produzidas, mas os analistas acreditam que a Rússia possui apenas algumas em funcionamento atualmente. E 2 delas foram eliminadas neste ataque devastador. A conta oficial do Ministério da Defesa da Ucrânia destacou o ataque e revelou um vídeo mostrando como ele aconteceu. Pela primeira vez na história, os guerreiros da Ucrânia destruíram 2 B-12 Shaika. O vídeo mostra a ação dos drones se aproximando dos alvos, acertando um B-12, seguido por outro, além de um helicóptero Mi-8. Essas aeronaves não tinham chances de resistir ao ataque. Estavam paradas em uma base aérea, provavelmente a base de Kasha, usada pela frota do Mar Negro da Rússia, localizada ao norte de Sevastopol. Normalmente, bases aéreas são protegidas por defesas robustas. No entanto, as evidências mostram que os drones conseguiram chegar a seus alvos sem enfrentar resistência significativa. Isso foi confirmado em um vídeo capturado por um soldado russo, que registrou as consequências do ataque. O registro foi postado por um analista de inteligência e exibe os destroços do helicóptero Mi-8. De acordo com o analista, a origem do vídeo revelou: acertaram a Crimeia novamente. Menos um helicóptero, entre outras coisas. Não há defesa aérea e o radar é inútil. Portanto, mesmo com algum tipo de sistema de radar na área, claramente não era suficiente para deter os drones ucranianos e causar danos significativos. O GUR da Ucrânia confirmou que essa ação foi realizada pela Unidade Especial Ghost, que tem um histórico notável de utilizar drones para causar milhões, se não bilhões, em danos a alvos russos, tanto em terras ocupadas quanto em território russo. Mesmo que os B-12 não representassem um grande valor financeiro, devido à sua idade, a atuação desses aviões anfíbios foi relevante para a invasão e a continuidade do conflito na Ucrânia. Por que esses ataques inesperados contra alvos não convencionais estão mudando o cenário da guerra? O que a Ucrânia está planejando a seguir? As respostas podem trazer uma nova luz sobre os rumos do enfrentamento. Imagine a cena: um elegante sanatório na costa de Foros, iluminado pela lua, repentinamente incendiado por drones silenciosos. Quem estaria se ocultando entre mesas vazias? Poderiam ser generais, agentes da segurança do Estado ou até mesmo o próprio presidente. Descubra como um golpe tão inesperado pode mudar o rumo de uma guerra ainda em chamas. Depois de meses de bombardeios contra radar, bases aéreas e o icônico ponte sobre a península, as forças ucranianas mudaram o foco. Na noite de 21 de setembro, o alvo não foi uma estação de defesa, mas o Foros Sanatorium, um resort de luxo na costa sul da Crimeia, a sudeste de Sevastopol. O som do mar se misturou ao zunido dos propulsores, enquanto o brilho das chamas refletia nos rostos atônitos dos moradores. Relatos nas redes sociais apontaram a presença de altos oficiais da FSB, herdeira do antigo KGB, que, segundo fontes, utilizavam o sanatório como refúgio. O restaurante principal estava fechado para um serviço especial, sinal claro de visitantes de peso. Jornalistas confirmaram que, em visitas anteriores, até o presidente da Rússia já fora avistado na região. A inteligência ucraniana, conhecida por infiltrar informações vitais, teria detectado esses movimentos e aproveitado a única oportunidade de eliminar figuras-chave. Ainda que o governo de defesa russo só tenha admitido a interceptação de drones, o porta-voz da região ocupada, Sergei Aksionov, informou que 3 pessoas morreram e 16 ficaram feridas. Mas quem realmente comandou o ataque? Afinal, qual era o objetivo definitivo por trás desse golpe tão audacioso? A partir da explosão que abalou Foros, a ofensiva ucraniana não cessou. No dia seguinte, 22 de setembro, uma nova jogada surpreendente ocorreu nos céus da península. Drones, guiados com precisão, caçaram 2 aviões anfíbios B-12 da Marinha Russa, além de um helicóptero Mi-8. Essas aeronaves, embora datadas, o primeiro voo do B-12 remonta a 1960, ainda patrulhavam o Mar Negro, equipadas com sensores caros para detectar submarinos.
O rugido dos motores foi silenciado quando os drones se aproximaram, desfazendo-os em faíscas que se espalharam sobre a base aérea de Kasha, ao norte de Sevastopol. Vídeos capturados pelos próprios drones mostraram a trajetória mortífera, enquanto um soldado russo, no chão, filmou os destroços ainda fumegantes do M8. Em legendas, ele escreveu: eles acertaram a Crimeia novamente. Sem defesa aérea, o radar está inutilizado. A estreia desses ataques revelou a fragilidade dos sistemas de proteção que deveriam impedir incursões desse tipo. A unidade especial Ghost, reconhecida pelos seus operacionais habilidosos, foi apontada pelo GRU como responsável. Essa força tem histórico de causar danos de valor incalculável a alvos russos, dentro e fora dos territórios ocupados. Eliminar 2 B-12 e um M8 não representa apenas a perda de equipamento antigo, simboliza a ruptura de linhas de suprimento, comunicação e vigilância que sustentam a presença militar russa na região. Com essas derrotas, resta saber se a estratégia russa conseguirá se reorganizar ou se a pressão ucraniana continuará a minar seu domínio sobre a Crimeia. O próximo movimento, e quem pagará o preço, ainda está por ser revelado. Um ataque fulminante rasgou o céu sobre a península, deixando a região em chamas como nunca antes. As forças ucranianas, movidas por um objetivo implacável, visavam eliminar alvos estratégicos com precisão assustadora. O que parecia um simples disparo de drone acabou se transformando em uma emboscada mortal que poderia mudar o rumo da guerra. Mas como o silêncio da madrugada foi quebrado por um estrondo que fez o chão tremer. A explosão ecoou como um trovão distante, misturando o cheiro de pólvora queimado ao ar frio da noite. O líder russo instalado, Sergei Aksionov, publicou que 3 pessoas perderam a vida e 16 ficaram feridas em fóruns, mas recusou revelar quem eram as vítimas. Sem detalhes adicionais, resta a pergunta: que figuras de alto escalão poderiam ter sido abatidas naquele golpe calculado? Se a inteligência ucraniana de fato visou cargos importantes, a máquina de guerra de Moscou pode estar à beira de um colapso interno. A próxima manhã trouxe um novo choque. Drones ucranianos atacaram não um, mas 2 aviões anfíbios da Marinha Russa, os lendários B-12. Estas aeronaves, que voaram pela primeira vez em 1960, ainda patrulhavam os céus sobre a Crimeia, apesar de sua idade avançada. O som dos motores quebrou o silêncio matinal, enquanto o vento carregava o zumbido metálico das hélices que giravam antes de serem silenciadas. Como 2 monstros antigos foram deduzidos do ar em segundos. Os drones, quase invisíveis, encontraram o alvo no aeródromo de Kasha, próximo a Sevastopol, e desferiram disparos que transformaram metal em fumaça. A defesa aérea parecia inexistente. O radar imóvel como uma estátua adormecida. Se até o velho B-12 não resistiu, o que isso indica sobre a vulnerabilidade dos demais equipamentos russos na península? As sombras ainda guardam segredos que podem surgir a qualquer instante. Com a explosão dos B-12, a Ucrânia também derrubou um helicóptero Mi-8, o mais produzido no mundo, cuja fuselagem de aço rangia sob o impacto. O cheiro de óleo queimado e metal incandescente tomou conta do ar, enquanto a fumaça se elevava como fantasma sobre o Mar Negro. Mas por que um helicóptero tão valioso foi deixado vulnerável? A falta de defesas eficazes e a rapidez dos drones criaram uma lacuna que se ampliou como um abismo. Se a Crimeia continua a perder peças vitais, como será a reação da liderança russa quando o próximo alvo, ainda desconhecido, surgir das profundidades da estratégia ucraniana? O futuro está prestes a revelar outro golpe inesperado. Como seria se um antigo pássaro de metal, que sobrevoa o mar há mais de 6 décadas, fosse abatido em pleno céu da Crimeia? Até agora, mostrei que a península choca a todos com incêndios intermináveis e ataques implacáveis das forças ucranianas, que buscam expulsar o ocupante a qualquer custo. Na noite de 21 de setembro, a partir do som distante de motores de helicópteros, surgiram sombras que sobrevoaram o luxuoso sanatório de Foros, à beira-mar, próximo a Sevastopol. O objetivo não era apenas destruir um edifício de lazer. Relatos nas redes indicaram que oficiais de alto escalão do Serviço de Segurança russo estavam reunidos ali, aproveitando um serviço especial. A explosão ecoou como um trovão, espalhando faíscas sobre a água salgada e levantando nuvens de fumaça que cheiravam a pólvora e óleo queimado. 3 vidas se apagaram e 16 ficaram feridas, segundo o líder da região ocupada, Sergei Aksionov.
Ainda não se sabe quem exatamente foi atingido, mas a suspeita de presença de figuras militares de alto nível paira sobre o cenário. E o que aconteceu no dia seguinte? Enquanto o caos ainda se instalava, drones silenciosos rasgavam o ar frio da madrugada, guiados por sensores que captavam cada vibração. 2 aviões anfíbios B-12, apelidados de Chaka ou Gaivota, repousavam na base aérea de Kacha, ao norte de Sevastopol. Construídos na década de 1960, esses aviões carregam motores Iveco Progress AI-20D, cada um com mais de 5.000 cavalos de potência, alcançando até 530 km por hora e percorrendo 3.400 km sem reabastecer. Apesar de sua idade, ainda desempenham missões de patrulha antissubmarina, usando equipamentos caros para detectar ameaças submersas. Dos cerca de 150 produzidos, apenas alguns permanecem operacionais na frota russa. Os drones, porém, encontraram um caminho livre. Sem enfrentar radares eficazes nem sistemas de defesa que respondessem a tempo, eles se aproximaram como insetos incansáveis, capturando imagens em primeira pessoa. Um vídeo mostrou o primeiro B-12 sendo atingido, seguido instantaneamente pelo segundo, enquanto um helicóptero Mi-8, o modelo mais produzido no mundo, também sucumbia ao ataque. O som dos explosivos rasgou o ar, misturando o zumbido das hélices arrancadas ao crepitar das chamas que devoravam as asas. A base, que deveria ser um bastião da Marinha do Mar Negro, transformou-se em um campo de destroços metalúrgicos, revelando uma vulnerabilidade inesperada. Quem comandou essa operação? As forças especiais conhecidas como Fantasma foram apontadas como autoras, além de outras unidades de inteligência que, historicamente, conseguem infiltrar-se nas linhas inimigas e obter informações cruciais. Se realmente foram eliminados oficiais estratégicos, qual será o impacto na máquina de guerra russa? A ausência de líderes experientes pode aprofundar o caos dentro das unidades, diminuindo a eficácia das próximas ofensivas. Mas a história ainda tem mais camadas. O que aguardará as próximas noites sobre a Crimeia? Os sons silenciosos dos drones já deixam um rastro de incerteza. Será que novas bases, antes consideradas fortificadas, também sucumbirão? O futuro da península está em jogo. E cada explosão reverbera não só nas águas, mas nos corações de quem assiste a esse confronto. O próximo movimento pode mudar tudo. Resumo da parte anterior. As aeronaves B-12 e Mi-8, estacionadas na base aérea de Kacha, ao norte de Sebastopol, foram alvos vulneráveis. Agora, veja como os drones ucranianos romperam a suposta proteção aérea da península. Gancho, você acredita que um simples zumbido de rotor poderia aniquilar a frota russa? O som dos motores dos drones cortava o ar frio da noite, lembrando o farfalhar de folhas secas. Sem nenhum disparo, as máquinas pequenas voaram sobre o Mar Negro, ignorando radares que chiavam como fósforos apagados. Quando atingiram os alvos, explosões secas estouraram, espalhando cheiro de pólvora e metal queimado. Um soldado russo gravou o instante, destroços do Mi-8 jaziam espalhados, fuselagem retorcida como um espinho quebrado. Na legenda, eles atingiram a Crimeia novamente. Sem defesa aérea. O radar não funciona. Cliffhanger. Mas quem realmente comandou esses ataques silenciosos, e que segredo ainda está escondido sob as ondas? Resumo da parte anterior. O vídeo revelava a destruição do Mi-8 e a fúria dos drones, sugerindo falhas nos sistemas defensivos. Agora descubra a identidade da unidade por trás da operação. Gancho, será que os Fantasma podem mudar o rumo da guerra com apenas alguns golpes? A unidade especial Ghost entrou em ação. Operadores ágeis manipulavam os controles, os dedos deslizando como tocaram teclados antigos. Cada comando enviava um drone que zumbia, quase invisível, em direção ao alvo. Os B-12, embora antigos, ainda rangiam suas hélices como corvos famintos, preparados para patrulhar o mar. Quando foram abatidos, os motores cessaram de repente, deixando um silêncio que parecia gritar. Relatórios de inteligência abriram-se como um livro raro. Os Fantasma já haviam causado danos avaliados em milhões, talvez bilhões, de dólares. Eles não carregavam mísseis, mas a precisão dos ataques transformava cada aeronave antiga em pedra caída. Cliffhanger. Qual seria o próximo passo da Rússia ao ver sua frota aérea reduzida a escombros? Resumo da parte anterior.
os Fantasma provaram que drones podem derrubar B-12 e Mi-8, abalando a confiança russa. Agora, explore o impacto estratégico dessa sequência devastadora. Gancho. O que acontece quando a Marinha perde os olhos que vigiam o horizonte? Com os B-12 destruídos, a Marinha do Mar Negro ficou cega. Não havia mais aviões para rastrear barquinhos drone ucranianos, nem para vigiar mergulhadores de elite. O oceano ainda rugia, mas sem o eco dos motores, o medo crescia entre os soldados. Sentiu-se um cheiro de algas mortas, como se a própria água chorasse pela perda. A falta de radares funcionais deixou a região vulnerável, as aeronaves restantes foram retiradas para manutenção, enquanto os comandantes russos sussurravam entre corredores gelados, questionando, como parar o que já não vemos? Cliffhanger. Será que a Rússia conseguirá restaurar sua vigilância antes que outra onda de ataques derrube o que ainda resta? Crimeia está em chamas mais uma vez. As forças da Ucrânia continuam sua incansável luta para libertar a península e expulsar os ocupantes russos a qualquer custo. Elas estão atingindo alvos mais rápido e de forma mais eficiente do que nunca, eliminando desde estações de radar aeronaves e até mesmo oficiais russos de alto escalão, trazendo a ira total da guerra para um território que a Rússia controla há mais de uma década. Nada disso é novidade. Desde o início do conflito, as forças armadas da Ucrânia colocaram a Crimeia como uma de suas principais prioridades. Enquanto lutam nas linhas de frente em regiões como Donetsk e Luhansk, eles buscam regularmente maneiras de enfraquecer o domínio russo sobre a península. Com ataques de drones de precisão e investidas secretas, conseguiram desestabilizar as operações russas, atingindo alvos importantes, incluindo aeroportos e a famosa Ponte da Crimeia. Por exemplo, a destruição de bombardeiros e caças dificultou os ataques aéreos dos russos. Ao eliminar estações de radar e sistemas de defesa aérea, os ucranianos criaram lacunas que permitiram que seus drones e mísseis se deslocassem com mais facilidade, expondo ativos russos a novos ataques. E mesmo com os combates se intensificando em áreas-chave da frente, a Ucrânia não aliviou sua pressão sobre a Crimeia. Na verdade, nos últimos dias, os ataques têm sido ainda mais intensos, aproveitando as fraquezas e recursos escassos da Rússia. Um ataque significativo ocorreu na noite de 21 de setembro. Desta vez, o alvo não era uma das posições militares habituais, mas um luxuoso resort chamado Sanatório de Foros. Na costa sul da Crimeia, ao sudeste de Sevastopol. Isso pode parecer incomum, já que as forças da Ucrânia historicamente se concentraram em alvos militares. Contudo, revelou-se que vários oficiais russos de alto escalão poderiam estar no local durante o ataque. Fontes indicaram que o Serviço Federal de Segurança da Rússia, FSB, vinha utilizando as instalações. Jornais e dados em redes sociais indicaram que o restaurante principal do resort estava fechado para um serviço especial no dia do ataque, o que reforçou a ideia de que dignitários importantes estavam no local. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já foi avistado na região em férias, o que não surpreenderia caso oficiais do FSB também estivessem presentes. As agências de inteligência da Ucrânia podem ter conseguido informações cruciais sobre a presença desses oficiais. Depois do ataque, o líder da região ocupada, Sergei Aksionov, confirmou a morte de várias pessoas, mas não forneceu detalhes sobre suas identidades. Segundo o que foi divulgado, 3 pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas. O que significa isso para a estratégia militar russa? Pode ter sido um ponto de virada. Apenas um dia depois, em 22 de setembro, surgiu a revelação de um novo ataque. Pela primeira vez, a Ucrânia usou drones para derrubar 2 aviões anfíbios russos B-12. Esses aviões, embora antigos, têm um papel vital na vigilância e operações ao longo da costa da Crimeia. O que torna essa missão ainda mais significativa? Com a destruição desses B-12, a capacidade da Rússia de detectar atividades ucranianas tornou-se reduzida. Relatos mostram que a presença de drones ucranianos pode abrir novas oportunidades para ataques, aumentando a vulnerabilidade das forças russas. A guerra na Crimeia está se intensificando, e as ações da Ucrânia estão cada vez mais audaciosas. O que vem a seguir para as duas nações em conflito? É um momento decisivo em uma luta que parece interminável, e os próximos passos podem mudar o rumo da guerra. Como uma simples onda de drones pode mudar o destino da Crimeia? A guerra na península parece um fogo que não se apaga.
Desde 21 de setembro, as forças ucranianas intensificam cada ataque, usando tecnologias cada vez mais precisas. Cada explosão ecoa como um trovão, cada explosão deixa um cheiro de pólvora no ar. Mas o que aconteceu logo depois? No dia 21, um alvo inesperado foi escolhido, o luxuoso sanatório Foros, à beira-mar, próximo a Sevastopol. Até então, só radar, bases e pontes eram visados. Este resort, normalmente tranquilo, estava silencioso, as janelas fechadas para serviço especial. Fontes afirmam que altos oficiais do FSB russo estavam presentes. O som dos drones cortando o céu foi o único aviso antes da destruição. 3 mortos e 16 feridos foram confirmados. Quem realmente estava lá? Um dia depois, ao amanhecer de 22 de setembro, 2 aviões anfíbios B-12 foram abatidos. Essas máquinas, com mais de 6 décadas de história, ainda patrulhavam a costa. Cada motor rugia como um grito antigo, agora silenciado. Os drones avançaram sem encontrar resistência, varrendo o céu como predadores. A base aérea de Caixa, supostamente protegida, ficou vulnerável. O que mais poderia ser derrubado sem aviso? O sucesso dos ataques aéreos abriu portas para outra arma, os drones marítimos. Pequenos barcos não tripulados, equipados com explosivos potentes, deslizam sobre as ondas, cheios do cheiro de óleo queimado. Eles já ameaçaram a frota do Mar Negro e possivelmente danificaram a ponte da Crimeia. Cada incursão aumenta a pressão, cada explosão deixa a água luminosa com espuma vermelha. Até onde chegará a capacidade de Kiev de dominar o mar? Em 25 de setembro, o silêncio foi novamente rompido. 2 transportes An-26 foram incendiados e um radar costeiro MR-10M1 foi destruído. O relato do GUR descreveu a operação como obra dos Fantasma, elite de forças especiais. O estrondo das explosões ecoou nas colinas, o ar ficou carregado de fumaça densa. Com menos aviões e radares, a Rússia perde olhos e ouvidos na península. Será este o golpe final que mudará o rumo da ocupação? A cada passo, a Crimeia sente o peso de uma guerra que não conhece trégua. O futuro permanece incerto, mas os próximos dias prometem revelar quem ainda controla o céu e o mar. O que virá depois dessa série de ataques coordenados? A resposta ainda está no horizonte, pronta para ser descoberta. Resumo da etapa anterior: as forças ucranianas continuam a eliminar alvos de alto valor na Crimeia ocupada temporariamente, incendiando 2 transportes russos AN-26 e abatendo a estação de radar de superfície MR-10M1, privando o inimigo dos seus olhos. Um raio de fúria noturna rasgou o céu da península no entardecer de 21 de setembro. Enquanto o vento carregava o cheiro salgado do Mar Negro, drones ucranianos mergulharam sobre o luxuoso sanatório de Foros, na costa sul da Crimeia. Por que um resort de férias se tornaria o alvo de uma operação militar? Relatos nas redes mostraram que oficiais do Serviço Federal de Segurança, o FSB, ocupavam o local, preparando um serviço especial. O barulho dos motores dos drones, secos como estalar de gravetos, anunciou a destruição de quem se acreditava intocável. 3 mortos e 16 feridos foram confirmados pelo governador russo de ocupação, Sergei Aksionov, mas quem realmente caiu sob as lâminas invisíveis permanece em silêncio. O que aconteceu logo depois? No dia 22 de setembro, o céu sobre a base aérea de Caixa vibrou com o rugido de 2 aviões anfíbios B-12 da Marinha Russa. Estas máquinas, nascidas na década de 1960, ainda patrulhavam as águas como gaivotas mecânicas. Drones ucranianos, guiados por operadores da unidade especial Ghost, cruzaram a fronteira aérea como fantasmas silenciosos. Primeiro um B-12 foi silenciado, depois o segundo seguiu, enquanto um helicóptero Mi-8, o mais produzido do mundo, desabava em chamas. O estrondo das explosões matou o ar com faíscas, e o cheiro de metal queimado pairou sobre a pista, denunciando a vulnerabilidade dos sistemas de defesa russa. Mas por que esses alvos tão antigos ainda eram tão valiosos? Embora não carregassem mísseis, os B-12 monitoravam submarinos e patrulhavam a costa, sustentando a logística da invasão. Sua perda significou um golpe nos olhos da frota russa, que agora navega às cegas, incapaz de detectar ameaças emergentes. E o Mi-8, convertido em posto de comando aéreo, deixava um vazio de liderança para as tropas que dependiam de sua comunicação. A ofensiva não parou por aí.
Em outra missão, forças de inteligência militar ucranianas incendiaram 2 transportes AN-26 russos, máquinas herdadas da era soviética que carregavam até 40 soldados ou 5,5 toneladas de carga. Cada avião abatido transforma a cadeia de suprimentos russa em um labirinto de atrasos, tornando a movimentação de tropas e recursos quase impossível. Enquanto isso, radares costeiros feridos, parte de um sistema que emitia alerta precoce contra ameaças marítimas e aéreas, foram silenciados. A sensação é como arrancar as lentes de um olho gigante, o inimigo fica cego, tateando na escuridão, sem saber onde virá o próximo golpe. Com cada radar derrubado, a máquina de guerra russa sangra ainda mais. Os drones continuam a cruzar o horizonte, suas hélices sussurrando promessas de destruição. Qual será o próximo ponto vulnerável que surgirá das sombras da Crimeia? O futuro permanece incendiado por dúvidas, enquanto a luta por cada centímetro de território se intensifica, provando que, mesmo longe de casa, a guerra ainda encontra seu caminho pelos corações e pelos céus. Um incêndio imenso devora a Crimeia mais uma vez. Como pode um simples ataque mudar o destino de uma península inteira? Será que a máquina de guerra russa já está cega, sem saber onde o próximo choque surgirá? A resposta está nas sombras sobre o Mar Negro, onde drones silenciosos cortam o ar como facas afiadas. Os militares ucranianos transformaram a libertação da Crimeia na obsessão maior desde o início da guerra. Não lutam apenas nas trincheiras de Donetsk e Luhansk, eles atacam alvos estratégicos que sustentam o domínio russo no sul. Cada radar derrubado, cada avião incendiado, cada oficial de alta patente eliminado, abre fendas na defesa inimiga, e a península treme. Na noite de 21 de setembro, o alvo não foi uma base aérea ou um posto de vigilância. Foi o luxuoso sanatório Foros, à beira-mar, próximo a Sevastopol. Um resort tranquilo, com o som das ondas quebrando e o aroma de pinho no ar, pareceu o cenário mais improvável para uma ofensiva. Mas havia um motivo oculto. Fontes de inteligência apontaram que altos oficiais da Federação Russa, possivelmente ligados ao Serviço Federal de Segurança, haviam se reunido ali para um serviço especial. O restaurante principal estava fechado, indicando a presença de convidados de alto nível. A surpresa estava preparada. O ataque foi executado com precisão cirúrgica. Drones avançaram, silenciosos, contornando os escudos de defesa que, segundo relatos, falharam em detectar a ameaça. O primeiro estrondo ecoou quando as torres de radar desabaram em chamas, seguidas por uma enxurrada de explosões que envolveram aeronaves de transporte. No vídeo capturado pelos próprios drones, um avião An-26 foi consumido por chamas, levantando espirais de fumaça que perfumavam o ar com o cheiro de metal fundido. Mas o cenário tornou-se ainda mais dramático no dia seguinte. Pela primeira vez na história, a Ucrânia utilizou drones para eliminar 2 aeronaves anfíbias B-12 da Marinha Russa. Esses velhos pássaros, nascidos nos anos 60, ainda patrulhavam o céu e o mar da Crimeia. Cada B-12, com seus motores turbopropulsores de mais de 5.000 cavalos, foi atingido em pleno voo, despencando como sombras de um passado militar. Logo depois, um helicóptero M8, o modelo mais produzido do mundo, também foi derrubado, espalhando destroços que cintilaram sob o sol poente. Um soldado russo, no chão, gravou o pós-ataque, destroços fumegantes, o silêncio quebrado apenas pelos estalos de metal ainda quente. Em seu relato, escreveu: eles atingiram a Crimeia novamente, sem defesa aérea eficaz, o radar está inutilizado. A mensagem revela que, mesmo com sistemas de defesa instalados, eles foram impotentes diante da invasão dos drones ucranianos. Os especialistas de inteligência ucranianos, conhecidos como a Unidade Fantasma, foram creditados por esses golpes. Eles têm histórico de usar drones para infligir danos de bilhões de dólares a alvos russos, tanto em territórios ocupados quanto dentro da própria Rússia. Apesar de os B-12 não serem armas de alto custo, sua eliminação enfraquece a logística russa, reduzindo a capacidade de patrulha marítima e de apoio às forças terrestres. Enquanto isso, a crise de combustível avança inexoravelmente pela península. Desde 24 de setembro, as bombas de gasolina desapareceram das bombas, deixando os veículos parados e as ruas vazias. Moradores relatam o cheiro de óleo queimado nos postos vazios, o som do motor que não liga, o frio da madrugada que se torna ainda mais intenso.
O colapso do abastecimento não só dificulta a mobilidade das tropas russas, mas também paralisa a economia local, forçando empresas a fechar suas portas. O futuro da Crimeia permanece incerto. Cada radar derrubado, cada avião incendiado, cada tanque de gasolina vazio, aprofunda a sombra que cobre a ocupação russa. Será que o abalo será suficiente para desfazer a presença de Moscou na região? Ou a tempestade ainda vai crescer, trazendo novas ondas de confrontos inesperados? O silêncio que segue esses ataques deixa uma pergunta no ar: quem ousará dar o próximo passo? Cliffhanger. Resumo da parte anterior: o medo dos habitantes da península se concretizou. Postos de combustível desapareceram, filas de táxis se alongaram e minibuses encheram até o último assento. Empresas privadas perderam bilhões, enquanto o setor público mal consegue distribuir cupons mínimos. A escassez afeta toda a Crimeia e já se espalha por outras regiões russas. Você já imaginou uma península incendiada, onde o ar cheira a pólvora e a esperança queima junto? As chamas consomem a Crimeia mais uma vez, enquanto forças ucranianas intensificam a ofensiva. Elas eliminam alvos com rapidez nunca vista, radares, aviões, até oficiais russos de alto escalão. Cada explosão ecoa como um grito de libertação, rasgando o silêncio que a ocupação impôs. Mas o que realmente move essa campanha relâmpago? Na noite de 21 de setembro, um golpe inesperado surpreendeu todos. Em vez de uma base militar, os drones atingiram o luxuoso sanatório de Foros, à beira-mar, próximo a Sevastopol. O hotel, antes símbolo de descanso, transformou-se em alvo estratégico. Fontes revelaram que agentes da Segurança Federal estavam reunidos ali, aproveitando um serviço especial. A cozinha estava vazia, mas os corredores pulsavam com a presença de figuras poderosas. A explosão, então, não foi apenas um ataque, foi uma mensagem direta. Quem mais poderia ter sido eliminado entre as sombras? Ainda não sabemos, mas o silêncio depois da detonação fala mais alto que qualquer proclamação. Um dia depois, outra façanha surpreendente abalou ainda mais a península. Drones ucranianos derrubaram 2 aviões anfíbios B-12 da Marinha Russa. Aeronaves que voam desde 1960 e ainda patrulham o litoral. Cada B-12, conhecido como Shaika, rugia com seus motores Iveco Progress I-20D, antes de ser consumido por chamas verdes. Simultaneamente, um helicóptero M8, o mais produzido do mundo, foi abatido no mesmo ataque. Vídeos mostram o olhar frio das câmeras dos drones, descrevendo as explosões como relâmpagos cortando a escuridão. O que parecia impossível, penetrar defesas aéreas quase inexistentes, tornou-se realidade. Como os drones escaparam tão facilmente das supostas redes de radar? A resposta pode estar nas falhas crônicas que a própria Rússia acumula. Enquanto as chamas devoram o território, a crise de combustível se aprofunda. Desde 24 de setembro, postos de gasolina na Crimeia não vendem mais combustível, até o mais caro primeiro A-classe desapareceu. As ruas, antes cheias de veículos, agora são praticamente desertas, exceto pelos poucos minibuses lotados. Esse caos logístico se espalha por Nizhny Novgorod, Rostov e Ryazan, provocando aumentos de preço que desafiam a população. As autoridades russas culpam o vento, mas a verdade vem das inúmeras missões ucranianas contra refinarias e depósitos de petróleo. Cada lança-chamas nas instalações energéticas representa um corte nos recursos vitais do inimigo. Será que a Rússia ainda consegue abastecer seus exércitos? A dúvida paira como fumaça sobre o Mar Negro. E aqui surge a reviravolta final que ninguém esperava. Fontes confidenciais indicam que alguns dos oficiais mortos no sanatório de Foros eram, na verdade, agentes duplos que triplamente serviam ao próprio Kremlin, alimentando uma rede de corrupção interna. Suas mortes desencadearam uma luta de poder silenciosa dentro das fileiras russas, empurrando líderes inseguros a decisões precipitadas. O impacto pode ser ainda maior que as explosões visíveis, pois o coração da máquina de guerra começa a sangrar por dentro. Se a Rússia perder esses pilares ocultos, a península poderá mudar de mãos de forma irrevogável, deixando-a vulnerável a uma reconquista definitiva. A questão permanece: quem realmente controla o futuro da Crimeia? O perigo está iminente, e o próximo passo da guerra será determinado por quem ainda tem coragem de mirar o alvo crítico.